O nome Curió veio da linguagem tupi-guarani curi-ó, que significa amigo do homem, uma vez que essa ave gostava de se aproximar das tribos indígenas, onde costumava ficar por longo tempo, sempre entoando o seu belo canto. Em algumas regiões, o curió também é conhecido como avinhado. O curió pode ser encontrado em todas as regiões brasileiras, em especial no litoral paulista. Também pode ser encontrado em algumas regiões da América do Sul. O curió possui uma cor marrom quando filhote. Mais tarde, na fase adulta, com cerca de 420 dias, passa a apresentar uma cor mais escura. Suas penas vão adquirindo uma cor cada vez mais escura, apresentando ocasionalmente apenas uma pequena mancha branca nas asas, enquanto sua barriga e peito passam a apresentar uma cor vinho. A fêmea costuma apresentar uma coloração mais clara no peito, mesmo na fase adulta. Veja, o pássaro, quando ele nasce, todo curió, tanto o macho como a fêmea, ele nasce pardo, marronzinho igual a fêmea. Aí ele vai fazer uma pequena muda de pena nos 120 dias. Aí quando ele completar um ano de vida, um ano após essa primeira muda, ele vai mudar de pena. O macho ele vai ficar preto, aquela cor preta e marrom mais escuro, o macho. A fêmea pode mudar, vai mudando de pena quantas vezes for a vida dela aí, ela vai ficar sempre na cor marrom, né? E só o macho fica preto. Talvez na primeira muda ele pode ficar pintado, vamos dizer, mas já vai aparecer as manchas pretas, identificando a cor dele na próxima muda que fica preto. Veja, a parte das costas toda preta, as costas, a asa, e o peito da parte da coleira, assim, do pescoço para baixo, ele fica um marrom mais escuro que a fêmea, né? Meio marrom puxando para o avermelhado, né? Na natureza, o curió vive cerca de 8 a 10 anos. Já em cativeiro, quando bem cuidado, pode viver até 30 anos. Veja, o curió também depende de uma alimentação e vamos dizer que se do trato se dê, mas nós temos casos aí de curió que ele passa de 20 anos, 25. Em Antonina, no caso de Antonina, nós conhecemos um pássaro que tem 28 anos. Então a vida dele, ele bem tratado, bem cuidado, tudo nas épocas de muda de pena, vitamina, afinal, um tratamento bem acompanhado, um veterinário também auxiliando junto, ele é um pássaro que passa de 30 anos. Seu tamanho médio é de 13 centímetros. O nome científico do curió é Oryzoboris angolensis. É da ordem dos passeriformes e da família das fringílidas. Hoje existem dois tipos de categorias de cantos de curió. De canto não, de curiós. Os de fibras e os de cantos. Curiós podem ser criados em viveiros ou gaiolas. As gaiolas também podem ser de madeira ou de metal. Veja só, eu no início, em setembro, desde que comecei a criação, era só viveiro. Só que ele percebeu que veja só, os filhotes você vai tirar com anilha eles, no caso com 11 dias, você vai tirar eles com 40 dias. Ele sai como se fosse selvagem, ele sai muito a risco no caso, né? Então até que ele amance na gaiola já tem uma dificuldade. E o fato de você criar em gaiola, se torna bem mais fácil que ele já está junto com você na gaiola, você tira da gaiola da criadeira, você passa para a gaiola pequena, ele já é um pássaro manso. Então hoje está tudo caminhando no caso para a gaiola, onde existe também, claro, aquelas fêmeas que você vem de procedência boa, que as mães delas, elas foram criadas em viveiro. Então se você tem que ter um viveiro 2 aí para, no caso da fêmea não se adaptar em gaiola, você colocar em viveiro. Só que no viveiro também faz o seguinte, você pega, cruza lá, quando você anilha eles com 10 dias, 11 dias, nessa hora você pega dentro do viveiro mesmo, você coloca a fêmea com os filhotes dentro da gaiola. Então ela termina de criar os filhotes dentro da gaiola. Aí se torna a mesma coisa que fosse aqui. Você só utiliza ela para que ela possa voar e tal, e casalar, fazer o ninho no viveiro. Tem fêmeas que gostam que se coloque uma árvorezinha, no caso no verdinho, uma árvore, ela faz o ninho dentro da própria árvore.
Então vem da procedência de como a fêmea foi criada. Então você tem que usar essa parte do viveiro, um auxílio às gaiolas, mas o recomendável é a gaiola, que é bem mais tranquilo. Bom, hoje a gente está aqui mostrando uma criação simples, as reprodutoras da minha criação, e principalmente mostrando o tipo de gaiola que eu atualmente estou usando. Eu particularmente prefiro a gaiola de ferro pelas seguintes coisas. Ela tem os comedores são para fora, então você não precisa pôr a mão dentro da gaiola numa hora que a fêmea está chocando, ou na época de criação mesmo, você não precisa manusear as peças dentro da gaiola. Então isso evita com que as fêmeas mais ariscas que elas se assustem. Além do que, a gaiola de ferro ela evita o tipo de transmissão de ácaro, piolho, né? Que são bem normais nos curiós. A transmissão é fácil, principalmente por causa das gaiolas de madeira ou viveiro, e isso tem que ter um cuidado enorme para que esse tipo de fungo, de bactérias e larvas não infestem as gaiolas. Então eu, preferencialmente pela higiene, optei pelas gaiolas de ferro. Outra coisa que é importante falar da gaiola de ferro é que quando os filhotes nascem, eles não têm, por ela ter uma grade embaixo, eles não têm acesso à sujeira que fica lá no fundo, entendeu? Então eles não ficam comendo a sujeira do fundo. Aí, ó, ela tem uma grade e ela evita com que os filhotes, mesmo os adultos, cheguem à sujeira no fundo. Então, esse é o maior motivo que eu escolhi e optei por essas gaiolas de ferro. Essa é uma fêmea que não se adaptou de forma nenhuma numa gaiola de ferro. Ela já veio de um viveiro, ela criou em viveiro, e isso fez com que a adaptação dela para uma gaiola bem mais difícil. Há muita gente que diz que depois que a fêmea dá cria em viveiro, ela dificilmente vai criar em gaiola. Mas a gente conseguiu quebrar essa história, porque essa é uma fêmea que foi criada em viveiro, eu trouxe para a gaiola, ela só não se adaptou na gaiola de ferro, mas está criando, já criou e está tirando a terceira ninhada na gaiola de madeira. Um gaiolão, né, maior, e a gente prefere criar hoje em gaiola. Por que criar em gaiola do que no viveiro? Pelo manuseio, que fica mais fácil, pela higiene, bem mais fácil limpar, pelos filhotes que nascem bem mais mansos, né, porque você manuseia muito mais eles, e principalmente por viveiro você tem que ter um extremo cuidado com formiga, rato, um monte de outras coisas. Por dentro, o fundo ela não tem aquela grade que separa. Eu vou mostrar para você que o fundo já é mais... Aí, ó, a sujeira fica por dentro. Por mais que você ponha papel, não é aconselhável pôr jornal, né? No fundo de gaiola, ou põe papel branco ou deixa sem nada. Eu não uso papel, eu deixo o fundo normal de alumínio. Quanto maior a higiene, melhor para os passarinhos, né? Eu limpo de 2 em 2 dias, sempre, né? Isso incessantemente, porque principalmente nessa fase de criação, você deixar as gaiolas sujas, o filhote pode... muita gente perde filhote, não sabe por quê, ele come uma coisinha suja ali, qualquer resto de alimento estragado, embolorado. Na fase de filhote você tem que trocar a alimentação deles todo dia, a água de preferência ser filtrada ou água mineral, não com cloro. A água de torneira direto, para filhote pequeno filtrada ou água de poço, água sem cloro, né? Com relação à alimentação deles, a gente usa sementes, né? O alpiste,
O alpiste, a gente cuida bem do alpiste, preferencialmente um alpiste novo, que não esteja armazenado há mais de 30 dias. O painço pode ser o painço branco, pode ser o painço amarelo, pode ser o preto. Eu aqui estou usando o preto. Uma quirera também é bom para os filhotes. Larva, a larva conhecida por tenebre, para os filhotes é fundamental. Em todos os casos, o local onde o curió é criado deve ser limpo, arejado e com luz natural. Você pegar um local, no caso um local bem claro, bem arejado, boa ventilação no caso. Também no caso na época que você começa a criar em agosto, setembro, tem aquelas quedas de temperatura. Então você já tem que ter, no caso, como você viu no caso aí, um aquecedor, no caso a óleo, não aquele que tira vamos dizer, a umidade do ar, também auxilia. Então tem vários detalhes que você tem assim para... E o mais importante eu acho que numa criação é a higiene e a alimentação. Você tendo isso, no caso a higiene e alimentação é o principal. O tamanho ideal para a gaiola do macho ou reprodutor é 29 centímetros de comprimento por 35 centímetros de altura e 25 centímetros de largura. Já para a fêmea ou matriz, o tamanho ideal de gaiola é 58 centímetros de comprimento por 35 centímetros de altura e 25 centímetros de largura, com uma divisória para separar a fêmea dos filhotes no momento certo. Existem diversos tipos de ninhos para curiós, mas o mais utilizado pelos criadores é o do tipo taça, feito com arame e bucha vegetal, medindo 5,5 centímetros de diâmetro e 3,5 centímetros de profundidade. Esses aqui são os ninhos utilizados normalmente para a criação de curió. Não tem muito segredo, é um ninho normal. Atualmente a gente tem usado esse aqui com uma proteçãozinha, porque única e exclusivamente porque a fêmea se sente um pouco mais protegida nessas raminhas. Então esse é um ninho que é normal, feito, eu acho que com até palhinhas de coqueiro, raminhas de coqueiro, e encontra-se facilmente em qualquer exposição de curiós, de criadores de curió. Qualquer criador de curió sabe indicar aonde se deve adquirir esse tipo de ninho. É um ninho simples, como se fosse esse aqui, sem a proteção. Ninho de canário, tem muita gente que usa até o ninho de canário belga para a criação de curió. Então, quando a fêmea é mansa e bem tratada, ela não tem muita dificuldade para criar. Só que com essa proteçãozinha aqui, a gente acha que as fêmeas se sentem bem mais protegidas. A criação de curiós exige certos cuidados básicos, mas o sistema de criação varia muito de criador para criador. Bom, para iniciar uma criação pode ser em cativeiro como pode ser em gaiolão, né? Daí tem que ser, no caso, uma fêmea, pode ser uma fêmea criada em cativeiro mesmo, até uma fêmea mateira, né? E o curió. Deixa-se, alguns deixam juntos, né? Agora, se tem mais de uma fêmea, não é aconselhável deixar o curió casado com essa fêmea juntos, porque ele pode bater nela. Agora não esteja só os dois, só o casal. E coloca-se num gaiolão com um ninho, né? Um ninho postiço, né? E põe umas palhinhas para ela começar a puxar a palhinha para levantar fogo. E se ficar junto, ele vai galar normalmente. E estando separados, ela começa a puxar a palhinha, fazer o ninho, daí só mostra o curió, ela pede gala, solta o passarinho, ele gala. E se o passarinho não tem canto bom, né, normalmente já tira fora. Galou, já tira fora, que ela vai chocar sozinho e vai hidratar sozinho. Daí começa a tocar o CD, né, a fita, e tem que tirar o curió dali, senão ele vai aprender o canto do pai.
Bom, veja só, esse é um energético, no caso, que vem importado. No início da criação, no caso, as fêmeas, quando não estão alimentando bem os pássaros, os filhotes, você auxilia, no caso, com uma medida, você pega uma porção desse energético e 2 de água, se coloca no dosador e você ajuda a alimentação já no início da vida dos filhotes. Isso por 2, 3 dias, até que a fêmea comece a alimentar normalmente. Né? Aqui tem um pequeno detalhezinho, no caso, piolhável. Antes da fêmea começar a chocar, você joga um pouquinho no ninho, para que não tenha o problema de piolho. Então já é um preventivo, no caso, antes que aconteça do piolho, você já faz uma. Essa utilidadezinha também é uma vaselina. Ao vezes vai anilhar o filhote com 11, 12 dias, o pé dele é meio grosso. Então você passa a pequena vaselina, no caso, no pé dele, para poder anilhar o passarinho. Aqui tem esse Top Life, é um tipo também de alimentação que também auxilia, no caso, no início do... Afinal, na vida toda o passarinho se adaptou a comer esse aqui. Top Life, no caso, é granulado, no caso, então é tipo um milho-alvo. Então os passarinhos que comem isso aqui, eles se criam bem mais desenvolvidos. Né? E o básico mesmo, o básico da alimentação do corió, é a mistura do alpiste, painço, um balanceado que é feito direto para corió. E que também nada mais do que uma vitamina, um auxiliar também, é tipo uma farinhada que fazem, uma farinhada que é feita também para auxiliar. Nem todas as fêmeas comem isso aqui, de acordo com conforme ela é criada desde pequena, ela se habitua a comer um tipo de alimentação. Esse aqui, muito importante também, é uma vitamina, é vitamínico, aminosol. Então esse aminosol você coloca na água para os filhotes. Também desenvolve, então ele protege, tem muita vitamina, no caso, além de vamos dizer, ele conseguir assim, se formar um pássaro melhor, de acordo com, vamos dizer, com a vitamina que possui. Né? Glicopan. Esse glicopan, a gente dá isso aqui no caso por uns 15 dias, quando todo o pássaro está entrando em muda de pena. Então é uma vitamina que auxilia muito, ele faz uma muda de pena bem feita, vem uma plumagem melhor, uma pena mais lisa. Então esse é mais na época da muda de pena. Uma vitamina que ele precisa na muda de pena. Durante a criação também, claro, se dá muito verde, no caso do espinafre, mais algumas. Ah, claro, também vem a farinhada que a gente mesmo faz, o ovo com a farinha com milho moído. Bom, a primeira coisa, ela antes de começar a criar, ela tem que se filiar, no caso, se associar a um clube, uma associação, para que ela tenha a documentação. Segundo passo, ela procurar um criador, no caso, um criador que possa lhe fornecer umas matrizes, no caso, de boa qualidade, de procedência. Esse é o primeiro passo. Como todas as aves, o curió está sujeito a algumas doenças. Sobre a saúde do curió, vamos ouvir as orientações do médico veterinário Dr. Rogério Lange, professor da Universidade Federal do Paraná. Bom, a criação de curiós em cativeiro necessita de alguns cuidados básicos que não diferem da criação de outras espécies animais em cativeiro. Especialmente tratam-se de medidas de profilaxia. O importante na manutenção dos curiós em cativeiro é evitar a instalação das doenças. E a forma de evitar, de preservar a saúde dos animais, é manter uma sanidade e manter a alimentação. Então, alguns detalhes são de extrema importância nesse sentido. Higiene, desinfecção e nutrição. A nutrição nos curiós apresenta momentos diferenciados. Então, tem situações onde a nutrição ou problemas nutricionais podem desencadear doenças. Fêmeas em período reprodutivo têm uma necessidade de fonte de minerais, especialmente de cálcio, aumentada, porque elas vão exigir cálcio para a produção dos ovos. Filhotes, quando em crescimento, têm uma necessidade de cálcio também maior do que em animais adultos. Então a nutrição precisa de atender esses momentos que a gente chama de momentos de gargalo. Então são situações especiais onde eventuais problemas nutricionais vão se manifestar. Então nesses momentos o criador precisa de ter uma atenção especial para suprir fontes de cálcio
E as sementes, que são o alimento básico dos curiós, são péssimas fontes de cálcio. Normalmente elas têm um desequilíbrio, tem muito fósforo e pouco cálcio. Então o suprimento de cálcio é de extrema importância. Associado à fixação do cálcio está o processo fisiológico de deposição do cálcio na estrutura óssea. E para isso o animal depende de radiação solar, de radiação ultravioleta. Então o acesso à luz solar é de extrema importância para que o cálcio disponibilizado na alimentação seja bem absorvido e seja destinado à formação do esqueleto. Os filhotes têm uma outra necessidade nutricional relevante que difere da dos adultos, que é a necessidade de um aporte proteico. Então eles precisam de uma alimentação rica em proteína. Uma das alternativas mais corriqueiras para os criadores é o fornecimento de larvas de tenébrio. Deve-se tomar um cuidado porque as larvas de tenébrio são muito ricas em gordura. Então podem levar a um excesso de disponibilidade de gordura. O excesso de gordura pode perturbar a absorção de cálcio. Então a nutrição tem que ser entendida como um complexo. Então todos os alimentos se interagem. Outras alternativas devem ser buscadas, não só o fornecimento de tenébrio, adaptar os animais a comerem alimentos ricos em proteína, pastas, ovos cozidos, uso de outros insetos que não somente os tenébrios para enriquecer a alimentação, os pais se adaptarem ao consumo desses itens alimentares, fornecerem isso aos filhotes, porque a disponibilidade da proteína vai ser totalmente relevante no sentido do crescimento, do desenvolvimento dos filhotes, principalmente no período onde eles ainda estão no ninho e são totalmente dependentes do alimento levado pelos pais. Outro aspecto importante e que prevalece para qualquer criação animal, o proprietário de um criadouro tem que entender que ele tem uma grande coleção de animais reunidos e proporcional ao tamanho do criador vai ser o tamanho do possível problema que ele possa ter com saúde ou com nutrição. E a ideia é sempre trabalhar preventivamente, evitar que se instalem problemas e não tentar curar depois do problema já instalado. E como se pode evitar? Então, medidas de desinfecção e medidas sanitárias. Então, fornecimento de alimentos de excelente qualidade e de água fresca substituída periodicamente, recipientes, o mobiliário da gaiola ou do viveiro, onde sejam mantidos os animais, precisa ser desinfetado. Um bom material para desinfecção, um bom produto para desinfecção é uma solução de água sanitária. O hipoclorito de sódio é um excelente desinfetante. Outro desinfetante que pode ser usado são desinfetantes à base de iodo, que tem poder residual. Então é um bom produto para evitar instalação de problemas infecciosos. Então, zelar pela qualidade do alimento, pela qualidade da água, pela qualidade do ar, evitar o uso de produtos tóxicos como inseticidas, ceras com inseticidas, tintas com gases fortes que podem pôr em prejuízo à saúde dos animais. Então esses cuidados profiláticos são de extrema importância. Profilaxia e alimentação são a base de um bom criador. Então o sucesso reprodutivo e sanitário dos animais está essencialmente na boa nutrição e nos bons cuidados de sanidade. Outro cuidado indispensável é quando da chegada de novos animais à coleção. Nunca um animal estranho deve ser trazido e misturado com os animais do plantel. Ele deve permanecer um período em quarentenagem, onde ele fique sob cuidado, sob observação. Problemas graves que acometem os curiós são doenças parasitárias, tanto do trato digestivo quanto parasitos externos, que essas doenças podem estar dentro do criadouro ou podem vir trazidas por animais estranhos, sejam curiós novos que cheguem ao plantel ou sejam animais que visitem o criadouro, pombos, pardais, que eventualmente pousem sobre gaiolas e podem ser vetores importantes de doenças.
Então, isso deve ser evitado. Animais que venham a entrar na coleção devem ser avaliados clinicamente. E, periodicamente, os animais devem ser submetidos a exames coproparasitológicos. Então, é importante que, como todo animal mantido em cativeiro, ele seja submetido a um atendimento clínico veterinário. Então, é importante que tenha um veterinário especializado que acompanhe o seu plantel, que proceda aos exames coproparasitológicos periódicos, que identifique possíveis ou prováveis agentes patogênicos que estejam presentes no seu plantel e dê encaminhamento a medidas de processos curativos. Então, isso de extrema importância. Pelo menos a cada 6 meses é recomendável que todo animal mantido em cativeiro seja submetido a uma avaliação coproparasitológica. Um outro cuidado é que as pessoas frequentemente se preocupam quando mantêm animais em cativeiro é o risco de que animais possam contaminar os seres humanos. Então as pessoas costumam perguntar, existem doenças que os curiós podem transmitir aos seres humanos? Efetivamente existem. E isso é uma verdade em ambos os sentidos. As pessoas podem transmitir doenças aos animais e vice-versa. As doenças que são comuns a pessoas, a seres humanos e a animais, são normalmente chamadas de zoonoses. E tem um aspecto importante na cadeia epidemiológica e na sanidade. Existe uma doença que é própria de aves e que pode afetar de uma maneira séria, importante, o ser humano, que é chamada de ornitose. O agente etiológico dessa doença é uma clamídia e é uma doença que eventualmente pode estar presente no plantel. Leva a complicações de saúde aos animais e pode levar a complicações graves aos proprietários. Então, é importante que os animais que eventualmente apresentam sinais ou animais que venham a morrer no plantel sejam encaminhados à avaliação veterinária, submetidos a exames complementares para esclarecer essas dúvidas, definir qual foi a causa-morte e tomar as providências cabíveis. Então, para que não se corram riscos no sentido de contágio, tanto no sentido homem-ave, quanto no sentido ave-homem. Outras doenças que são importantes, especialmente para os curiós, são protozoários do grupo das coccidioses. São doenças que se instalam principalmente em filhotes, em animais com baixa resistência imunológica e que são controladas através de programas profiláticos dentro do plantel, através de acompanhamento coproparasitológico, através de medidas de controle populacional. Especialmente animais jovens, recém-saídos do ninho, quando iniciam sua atividade como alimentação própria, quando passam a se alimentar ativamente e deixam de depender do alimento oferecido pelos pais, é um momento em que eles são frágeis, são vulneráveis e que normalmente se instala a coccidiose. Nos momentos de viagem, de transferência de criadouro, quando os animais são submetidos a condições de estresse, a coccidiose muitas vezes se exacerba. E com muita frequência ela está presente no plantel de uma maneira assintomática, subclínica, e nessas condições, onde a reação imunológica, a capacidade orgânica é reduzida, a doença exacerba. Então é importante uma avaliação coproparasitológica, mais uma vez, para manter sob controle essa que é uma das importantes doenças que levam à morte muitos curiós em cativeiro. Existem sinais que são característicos de doenças. É difícil para o proprietário distinguir que doença está cometendo, mas é importante que na medida em que o proprietário perceba qualquer variação comportamental, ele procure uma orientação de um veterinário especializado. A gente pode caracterizar alguns desses sinais. Primeiro, aspecto das fezes. Então é importante que o proprietário se familiarize com o aspecto das fezes saudáveis e perceba qualquer diferença. Então, a todo momento, quando vai fazer a limpeza da gaiola, observar o fundo da gaiola, o forro da gaiola, qual é o aspecto das fezes, a coloração, o volume, se tem alguma estria com sangue, se está mais líquida ou mais pastosa do que o normal, se está mais consistente. Então, ele tem que se acostumar com o aspecto normal para observar as variações.
Outro é o comportamento da ave. Se a ave está ativa, está se deslocando ativamente na gaiola, está vivaz, ou se ela está aborrecida, está com as penas arrepiadas, perdeu o brilho. E isso são sinais que são comuns a muitas doenças. Doenças respiratórias podem ser percebidas por dificuldade no respirar, movimentação da cauda, então a cauda fica apresentando um bombeamento, e doença respiratória é uma situação frequente em Curitiba, especialmente pelas nossas condições climáticas, alteração de temperatura em período muito curto e umidade alta, então favorece doenças respiratórias. Nas doenças respiratórias, a ave reduz a disponibilidade de glicose circulante, então ela precisa derreter energia, então ela arrepia as penas, ela tem dificuldade respiratória, balança a cauda, perde a vivacidade. Então, qualquer observação nesse sentido, há necessidade de fazer um exame complementar e definir qual é a causa e entrar com tratamento. Lembrando sempre que curiós adultos pesam em torno de 20 gramas. Então, 20 gramas é um organismo muito frágil, muito pequeno, difícil de ser medicado e que facilmente perde suas reservas. Então, é importantíssimo que o criador, o proprietário do animal, observe e consiga perceber precocemente essas alterações, para que tome encaminhamento de atendimento veterinário com a maior presteza, tendo possibilidade de reverter o quadro. Porque se esperar algum tempo, o organismo não tem capacidade de resistir à infestação parasitária ou à doença infecciosa, a qualquer patogenia que se instale, então é preciso ser urgente o tratamento. A alimentação do curió também é muito variável de criador para criador. A alimentação básica do curió pode ser assim resumida: sementes, farinhada, legumes e verduras, vitaminas. As sementes deverão constar na alimentação diária em todas as fases da criação na seguinte proporção: 60% de painço branco, 15% de painço verde, 10% de arroz em casca, 15% de mistura de perla, níger, aveia, girassol e cânhamo. É importante observar que as sementes são uma das maiores fontes de doenças de um plantel, pois se forem armazenadas incorretamente ou ficarem velhas, podem acabar gerando fungos, ou seja, micotoxinas. Por isso, é importante que as sementes sejam adquiridas de fornecedores idôneos e que tenham boa rotatividade nas vendas, o que garantirá a aquisição de sementes sempre novas e frescas. As sementes não devem ser estocadas por período superior a 30 dias, uma vez que podem embolorar. Já as farinhadas podem ser produzidas com os seguintes ingredientes: milharina, mucilon milho, mucilon arroz, farinha de aveia, farinha de rosca, leite em pó, cerelac, proteína de cálcio. A farinhada deverá ser servida aos curiós de 2 a 3 vezes por semana no período de manutenção e diariamente no período de reprodução e muda das penas. A farinhada não deve ser deixada à disposição da ave por um período superior a 6 horas, uma vez que ocorre o risco de se deteriorar. Não se deve fornecer farinhada em excesso para os curiós, uma vez que as aves podem se tornar obesas, o que acaba prejudicando a sua reprodução. As verduras mais indicadas para o curió são almeirão, chicória, espinafre, catalônia. Os legumes mais recomendados para o curió são milho, abobrinha, jiló. Os curiós, principalmente os filhotes, também se alimentam com o tenebrio molitor, que é uma espécie de besouro que serve como alimento vivo. Uma caixa de tenebro, ou larva, ou bichinha do pão que chamam, é fundamental essa larva para a criação dos filhotes. Normalmente,
para cada filhote por dia, o que eu uso fazer é dar 12 a 15 larvas por filhote por dia. Então eu dou de manhã e dou de tarde, dou 6 por filhote na parte da manhã e 6 à tarde. Aqui você está vendo uma caixa com os besouros. Eu preferencialmente separo os besouros da larva, porque o besouro, quando adulto, ele se alimenta da larva pequena. Então, numa caixa tem os besouros e na outra só as larvas. Você vai ver que essa caixa está cheia de besouro, ó, só besouro. Essa caixa você tem que manter num lugar seco, não pode ter umidade, e uma vez a cada 3 dias você pode pôr um pedaço de batata, um pedaço de maçã, uma fatia de aipim, que os besouros se alimentam disso. Chuchu. Tanto nos besouros como nas larvas. Pão seco, mas esse pão tem que ser bem seco, não pode ter umidade para não embolorar, porque se tiver criabulor numa caixa dessa, cria-se fungo, as larvas e os besouros se alimentam disso, obviamente vai dar isso para os filhotes e mata os filhotes com o bolor, com os fungos provenientes da caixa de larva. Os tenébrios são consumidos pelos curiosos em forma de larva. Agora aqui essa é uma caixa que só tem larva. Então é com isso aqui, bem tratada, que a gente alimenta os filhotes. A mãe, ela tritura a larva, tira o líquido de dentro dela, faz uma papa com alpiste, às vezes com milho-alvo ou com ovo, e trata os filhotes. Então é um tipo de larva que eu preparei, no caso, uma caixa só de besouro, que nessa época, então, um miúdo, no caso, podia criar ainda filhote agora esse mês de fevereiro e março, pela quantidade. Então, se for ver aqui no fundo, ó, os panos, vou te meter os panos, esse aqui tem o pão. Você veja aqui a diferença da larva, no caso, que você tem para usar, e a outra caixa que você deixou já, outra caixa só com besouro, ó. Dessa larva, ela cresce, se torna adulta, fica esse besouro aqui, no caso, esse besourinho aqui, ó. Pode pôr aqui, fica esse besouro aqui, esse besouro acaba, quando ele morre, ele acaba a hora que ele morrer, no caso aqui, saem milhões de larvas novamente, e assim vai indo os ciclos. Veja só, não é quantos, no caso, a quantidade você talvez limita quando você tem uma caixa com 15, 20, pouquinha coisa de tenebra, tem 10 fêmeas chocando. Mas o ideal mesmo é você deixar à vontade. Você tratar, no caso, pela manhã, meio-dia, 2 horas, 3, 5 horas aí, e deixar a tenebra num potezinho o dia todo para que ela coma à vontade. Pode ter aquela fêmea que não há necessidade de você colocar muita coisa, que ela, vamos dizer, mata o tenebra, uma coisinha, daí você limita a quantidade de 15, 20 tenebros por vez que você vai tratar eles, né? Mas não existe assim, quanto mais é melhor. Quem tem criação de curió deve ter obrigatoriamente também uma criação de tenébrio. Tem que manter em diversas caixas, no caso, não uma só, diversas caixas. Então ele à medida que eles vão crescendo, vai formando aquele besouro pertinho. Você vai colocando os besouros em outras caixas, no caso, para você ter durante a tua criação vários tipos, no caso, não ficar todo o besouro ao mesmo tempo. Então a criação é simples, você coloca só quirera, ou pão, ou então verdura, alguma coisa, tem diversas formas de se criar. Mas é bom não ter uma só uma caixa, ter diversas caixas e você coloca os tenebros pequenos em uma caixa. Mais um detalhe é bom na criação, antes de você tirar da caixa e passar direto para as fêmeas, você coloca um recipiente separado, no caso aí, vamos dizer, uma quantia que você vai usar durante a semana, e você trata eles com leitinho, farinha láctea, uma alimentação melhor. As próprias larvas vão se alimentar daquilo, onde transmite para os pássaros é bem melhor do que se tirar direto da caixa.
Há meios, no caso, também de você também utilizar uma das partes da caixa, você colocar, vamos dizer, um pano úmido, umedecer, que eles gostam também de umidade. Em vez de você colocar uma folha verde, você coloca umidade, coloca água também no pano para eles poderem. E o pano também, o feltro, para eles poderem desenvolver, no caso onde eles criam, né? O curió reproduz bem em cativeiro. É muito importante, porém, que machos e fêmeas sejam saudáveis e estejam em idade ideal para a reprodução. Não se deve fazer o cruzamento entre pássaros consanguíneos, para evitar a degeneração da espécie. Veja, a fêmea geralmente com 11 meses, 10, 11 meses, já caso, vamos dizer, 10, 11 meses, a fêmea já se prepara e já vai para a primeira postura. O macho também, o macho também com a mesma idade, 11 meses, 11 ou antes aí, no caso, o macho já sendo um macho assim, preparado, já de procedência de machos criador, no caso, ele já tem a tendência de cruzar. Mas não é aconselhável, no caso, criar já no primeiro ano a fêmea, porque ela é uma fêmea, vamos dizer assim, ela é muito filhota, muito nova, ela não está preparada, com o organismo dela preparada para botar. Então acontece você perder fêmeas, no caso, no primeiro ano, no caso, com 10 meses, criar uma fêmea, acontecer da fêmea, vamos supor, atravessar um ovo ou alguma coisa, acontecer um acidente com ela. Por isso que é recomendável a partir do segundo ano você ter uma criação melhor. É aconselhável que a fêmea tenha uma idade entre 1 a 4 anos, que é o seu período ideal de postura, muito embora algumas ainda continuem a pôr ovos até um pouco mais tarde. Após o nascimento do filhote, é importante que ele desfrute apenas da companhia da mãe por um certo tempo. Mas é importante que o pai esteja por perto para ensiná-lo a cantar, caso seja um bom cantor. Para que o acasalamento aconteça, deve-se deixar machos e fêmeas em gaiolas separadas, para que iniciem uma espécie de namoro. Após alguns dias de namoro, ambos podem ser colocados numa mesma gaiola, por um período variável de 1 a 2 meses, período este em que a fêmea prepara o ninho para os filhotes. A fêmea normalmente põe de 2 a 3 ovos, que levam cerca de 12 dias para chocar. Veja, de 2 a 3, no máximo 3. Eu, pelo menos, tenho várias fêmeas aí com 3 ovos, né? 2 a 3. Aí você pergunta por que umas botam 3 e tal. Vem da genética dos pais, no caso aí, e o mais importante é a alimentação. Que muitos pegam um casal de pássaros, no caso de corió, e vão alimentar na hora que vão criar. Não, você tem que alimentar eles o ano todo. Bem alimentado o ano todo, para que quando começarem a botar, no caso, elas botam 3 ovos aí. Eu, pelo menos, o que eu vi é 2, 3, no máximo 3. Tem fêmeas que faz uma postura, 2. Tem casos que nós já vimos hoje no meu relatório aí. Tem fêmeas que chegam a botar 5 posturas. 5 porque ela acontece entre uma e outra, ela não cria todas elas. Que quando ela não cria, ela, vamos dizer, bota uma segunda postura, vamos dizer, sem gala, sem corió. Ela se passa uma semana, tira os ovos, ela se prepara novamente. Mas quando ela vem criando normal, que cria os filhotes, você separa ele com uns 35, 40 dias, ela pode fazer no ano 3 até 4 posturas. Após o nascimento, os filhotes levarão cerca de 10 a 14 dias para sair do ninho. Com 20 a 25 dias de idade, os filhotes começam a ensaiar seus primeiros cantos. Com uma idade em torno de 30 dias, os filhotes já se alimentam sozinhos. A partir dessa idade, é importante retirá-los da companhia dos pais, uma vez que pode inclusive ocorrer brigas entre pais e filhotes. É muito importante colocar os filhotes num viveiro para que aprenda a exercitar suas asas.
Os filhotes também devem ser anilhados. Aliás, você pegar o passarinho com todo o cuidado possível, e a anilha não tem, você deve ser anilhado o filhotinho dos 7 ao máximo 12 dias. 12 dias. Então, no caso desse filhote, ele já está com 12 dias. Não é o conveniente, porque daí a anilha já vai ter um pouquinho de dificuldade de apertar no pezinho dele. Então seria com 7 ou até 9 dias é o ideal para se anilhar o filhote. Eu vou passar ele para um colega para segurar certinho para mim detalhar o anilhamento. Você pega os dedinhos menores juntos e o dedão para trás dele. Puxa para trás. Calma, para não machucar o filhote. Passa primeiro o maior, as unhinhas dele. Segura nos 3 dedinhos bem devagar e bem calmamente vai rodeando o anel para os 2 lados até ele passar o dedo maior. Volta o anel e está anilhado. O mais importante de tudo na aquisição dos anéis é importante saber que para adquirir anéis para criação, em primeiro lugar, a pessoa deve ser sócio de alguma associação, de algum clube, filiado a uma federação. Para você adquirir anel, você tem que ter no mínimo um casal daquele passarinho que você quer adquirir esse anel, tem que ter o casal registrado em seu nome. Então, no caso específico do curió, eu tenho que ter um casal de curió registrado para poder pedir anilhas para a criação desta espécie. No caso do coleiro, do trinca-ferro, da sabiá, a mesma coisa. Por quê? Porque você tem que ter, obviamente, o casal para ter a criação. É impossível a aquisição de anilhas individuais para um passarinho só. Eu quero comprar um anel para um determinado passarinho. Não existe isso. Você tem que ter o casal registrado, adquirir de alguém que seja criador, emprestar, ganhar, e ter o casal para poder se associar em algum clube ou associação, para depois sim poder pedir anilhas para sua criação. O curió aprende a cantar desde pequeno com o pai. No entanto, os criadores só aconselham a deixá-lo aprender com o pai se este for um cantor perfeito, uma vez que, se assim não for, o pequeno pássaro poderá assimilar o canto de uma forma errada, o que poderá prejudicar o seu futuro como cantor. A gente, como gosta do bicho e preserva a natureza e procura fazer um canto clássico, e tendo um curió mestre cantando em cima das ninhadas, 90%, 80% os filhotes saem cantando tudo igual, tá? E aí a gente procura uma perfeição, tá? Então tentamos aí, gostamos do bicho e vamos levando à frente, tá? No Brasil, já foram constatados cerca de 128 cantos diferentes, sendo mais conhecidos o Praia Grande, Paracambi, Uberaba e o Vititeu. O canto dos curiós costuma variar muito de acordo com as regiões do país. O canto Praia Grande, por exemplo, surgiu na cidade de Praia Grande, no litoral paulista.
O canto natural do curió, ou seja, aquele que ele canta na natureza, é conhecido como mateiro. A melhor época para ensinar o curió a cantar corretamente é quando ele ainda é filhote, até os 3 meses. Neste período, é importante colocá-lo em contato com pássaros mestres em canto, ou então deixá-lo ouvindo o canto através de recursos eletrônicos, como o CD. Atualmente, o CD que a gente usa para o canto de curió é o Ana Dias. E aqui nós temos as 4 versões do Ana Dias. O selo marrom, o selo ouro, o prata e o laranja. O curió, quando inicia de pardinho, que é recém-nascido, normalmente toca-se o selo laranja. Por quê? Porque as notas são mais separadas e facilita para o passarinho que está aprendendo no início do canto, facilita a aprendizagem dele. Quando ele faz a primeira ou segunda muda de pardo para preto já, aí normalmente muda-se para esse CD que eu tenho na mão aqui, que é o selo marrom. Eu particularmente toco direto o selo marrom desde o início, na fase inicial e na adulta. Também vou mostrar para vocês aqui o selo laranja, que é esse que eu falei que alguns criadores preferem no início do canto do filhote, porque ele tem as notas mais separadas uma da outra e torna-se bem mais fácil a aprendizagem do curiózinho. Tem aqui também o selo ouro. Diferencia-se um pouco do selo marrom pela velocidade das notas. É um canto mais rapidinho. Existem equipamentos específicos para ensinar o curió a cantar corretamente. Essa aqui é uma caixa acústica, que é muito usada hoje, bastante gente usa ela para separar filhotes ou galadores. Eu particularmente estou usando para o galador. Por quê? Dificilmente o passarinho aqui dentro ele tem uma oxigenação normal e por ela ser acústica não passa o som, o ruído de dentro para fora ou de fora para dentro. Então o meu objetivo principal aqui é para que os filhotes não escutem o galador, o macho, cantar. Como ele não é um curió excepcional de canto, ou bom de canto para que passe para os filhotes, eu deixo ele dentro dessa caixa acústica. Muita gente tem adquirido essas caixas para separar filhotes. Põe os filhotes, porque quando eles começam a grisar ou sair de canto, para um não pegar defeito ou vício do outro, eles separam nessas caixas. Essa caixa eu vou abrir para você ver. Só para não assustar ele. Ele está numa gaiola pequena porque eu pus ele numa gaiola pequena porque fica fácil o manuseio para passar para as fêmeas, né? Mas normalmente, ele está um pouco assustado por causa de vocês, né, presença. Mas normalmente ele é bem manso, eu tiro dali, passo para as fêmeas, gala e volta para a caixa. Se eu deixar aberto assim, ele só pelo escutar o piado das fêmeas, o chamado das fêmeas, ele começa a cantar e não para mais. E como já tem filhote aqui, eu não quero que os filhotes escutem o canto dele. Você tem que pôr um mestre para os filhotes. Para dar o início. Para dar o início. Agora, quando você não tem o mestre, existe a aparelhagem de CD que faz esse serviço. É o alto-falante para você ligar o som. Por exemplo, se fosse um filhote que estivesse dentro dessa caixa, eu ligaria o som e ele ficaria escutando o CD tocando para ele. Ele ia aprendendo a cantar. Mas como é um galador, eu não ligo o som. E o caninho que passa ao lado é para, se caso de muito calor, você tem um oxigenador que você liga ali. Por aqui entra o oxigenador e por aqui o som para o alto-falante. Certo? Esse oxigenador seria ligado a um transformadorzinho e ligado na luz. Então ele faria oxigenação. Mas isso só em caso de muito calor. Porque você fechando a caixa normalmente ela tem oxigenação por 4 tubos dentro. Essas caixas acústicas são produzidas em São Paulo. Mas o rapaz que constrói essas caixas é o Edilson Guarnieri, que também é
proprietário da revista Os Passarinheiros, que hoje é a única revista de literatura dos pássaros, é a dele. O aparelho de som que a gente está usando normalmente é esse, onde é colocado o CD dentro do aparelhinho, CD com o canto do Ana Dias, ou do Curió, que você prefira, e com um timer. Ele é programado para tempo para ligar, tempo para desligar. Então ele fica 20, 30, 40 minutos ligado e quanto tempo você quiser desligado. Com um fotocélula, ele liga de manhã e à noite automaticamente desliga. Então, é um aparelho que é fabricado em São Paulo e aqui em Curitiba também já estão fabricando o mesmo aparelho. Criar curiós tornou-se uma paixão para muitas pessoas, que se reúnem em associações de criadores em várias regiões do país. Hoje existem dois tipos de categorias de cantos de curió. De canto não, de curiós. Os de fibras e os de cantos. Nós, particularmente, mexemos aqui na associação com os curiós de canto clássico. Agora, com relação aos clássicos, é o que a gente tem tentado se especializar e se aprimorar cada vez mais no curió canto clássico, particularmente no Ana Dias. Bom, hoje eu tenho a satisfação de ser presidente da Associação dos Criadores de Curió do Paraná. Ela tem uma sede no Pilarzinho, aqui em Curitiba. Ela não é específica para criadores de curió, ela pode, qualquer pessoa, qualquer passarinheiro de qualquer espécie de pássaro pode se associar, desde que esses pássaros sejam registrados. Existem os encontros nessa sede. Toda quarta-feira existe um jantar de confraternização, onde todos os passarinheiros se reúnem, se encontram. O jantar é sem fins lucrativos, tudo que nós fazemos na sede, nessa situação, é sem fins lucrativos. Claro, sempre há uns trabalhos de rifa, bingo, coisas assim, para manter a associação, parte de despesa, de correio. Mas, aos sábados, os passarinheiros se encontram, todo tipo de passarinheiro, inclusive os que têm curió de fibra ou de canto, que não se classificam no clássico. Coleiros, trinca-ferro, azulão, tico-tico, qualquer passarinho que seja registrado no IBAMA. Só é permitido a frequência na associação desses pássaros anilhados. E aos domingos, os encontros de curió canto clássico. Como é feito esses encontros? Em ordem de chegada, cada um respeita um tempo determinado. Isso a gente cria no dia, conforme a quantidade de curiós que vem. Cada um expõe seus passarinhos e ficamos batendo papo, tomando chimarrão. Tem uma cantina, tem uma cervejinha, tem um churrasco que é feito todos nesses encontros. Você pode me perguntar como é que a pessoa faz para se associar. Ela tem que vir à associação, justamente para a gente expor como funciona. Existe um custo mínimo que é exigido pelo IBAMA, uma taxa de R$20 atualmente, R$20 que é cobrada do IBAMA e R$30 da associação. Então, anualmente, o custo para cada sócio é R$50 hoje. É óbvio que deve ter mudanças agora nessa entrada de ano. Essa pessoa que vier à associação tem que ter, no mínimo, um pássaro registrado, com um documento CTP, Certificado de Transferência de Passariforme. Então, como se fosse a transferência de carro. Elas, chegando na associação, a documentação a gente encaminha ao IBAMA e à federação. Nós somos filiados à Federação Sul-Brasileira, que por consequência é filiada ao IBAMA. Essa documentação vai para a federação encaminha ao IBAMA
essa pessoa é registrada pelo CPF, ela não pode ser sócia aqui e sócia em outro clube e transferir ou fazer transações de passarinhos em 2 clubes, tem que ser em um só. Bom, dentro da nossa associação, pode ser para pássaros silvestres de todos os tipos. O objetivo nosso é fazer com que esses criadores criem essas aves em cativeiro. Não é permitido caçar esses passarinhos de forma nenhuma. Então, o nosso objetivo é que todos os criadores tenham essa consciência, né? E façam criações em cativeiros para preservar a espécie. Todo o iniciante, né, em criação ou que queira comprar uma ave para ter como uma iniciação na criação, deve procurar as associações para serem bem orientados e não comprar pássaros que não sejam de cativeiros, criados em cativeiros, e também não sejam ludibriados em valores, que hoje tem muito picareta, vamos dizer assim, né, de qualquer ramo, né, e dentro dos criadores também. Bom, que nem eu comentei no início, no caso, ele se filiando no caso a um clube ou associação, ele vai receber uma carteirinha. Com essa carteirinha ele já está registrado junto ao clube, mesmo não tendo pássaro, ele já tem o seu registro. Aí em seguida ele vai adquirir de um outro criador um pássaro, uma fêmea e um macho. Ele vai dar entrada no clube para que o clube mande junto à federação e venha os documentos CTP, Certificado de Transferência de Pássaro, em seu nome. Com o casal que ele já tenha, no ano seguinte, quando for a época propícia, no caso, ele pode solicitar anéis de acordo com a quantidade de matriz. Vamos dizer, ele tem um macho e uma fêmea, ele pode adquirir uma quantidade de acordo com o que ele tem. Vindo esses anéis, ele vai fazer a criação dele, ele vai utilizar os anéis, vai mandar a relação do que ele criou, no final, até 30 de novembro, ele manda a relação ao clube do que ele criou. O clube vai mandar junto à federação, mandando o CTP, para que ele possa vender os passarinhos. A criação e manutenção de aves silvestres em cativeiro para fins científicos, comerciais e educacionais e conservacionistas é regulada por lei. Assim, as pessoas interessadas em criar curiós devem procurar o órgão do IBAMA de sua região, para se orientar quanto ao aspecto legal da criação. Esse é um documento com o qual você deve andar com ele, com a relação, mais o documento do passo para você poder transitar entre Paraná e Santa Catarina, vamos dizer, poder participar de um torneio. Você tem que ter essa cartinha que o identifica entre o criador e o IBAMA. Certificado de transferência de pássaro, você precisa ele para você poder adquirir um passarinho. Na aquisição é preenchido o teu nome, você assina. Esse documento é mandado ao clube. O clube, por sua vez, manda à Federação Sul-Brasileira. A Federação faz a transferência dos pássaros lá junto a ela, devolve ao clube e o clube te remete novamente para você ter um documento do pássaro. É o registro do pássaro. O qual registro esse mesmo, você também deve acompanhar esse documento junto às suas viagens para torneio com a carteirinha do IBAMA para você ter esse documento em mãos. Documento, aquele CTP que você tem lá, ele consta também na relação aqui de pássaros aqui. Esse documento, por sua vez, é assinado pelo presidente da federação, que está aqui embaixo, o Zumari Lemos. O presidente do clube, o seu Humberto Ultrabo, assina. E o sócio também assina. Então, o documento que você tem validade para todo o transporte de pássaro, que você identifica a tua relação do teu plantel. A cada ano, no caso, você faz, durante o ano, você faz aquisições e baixas e transfere teus pássaros. Todo ano a federação manda
ao clube uma nova relação sempre atualizada. Então, e todo ano vem uma nova relação, porque durante o ano você fez aquisições e baixas. Os criadores organizam periodicamente campeonatos de canto de curiós em diversas regiões do país e até mesmo no exterior. Os torneios são regionais. Existem regionais e existe a federação que promove os torneios, o torneio geral, que são feitos mais ou menos de torno de 12 a 15 torneios anuais em cada associação, cada sede. O passarinho para ser campeão, para se tornar campeão, uma pessoa para ganhar o troféu geral, ele tem que somar o maior número de pontos em todos esses torneios. É óbvio que no nosso torneio, a associação aqui de Curitiba, tem o torneio, a pessoa trazendo o pássaro registrado com a plaqueta de identificação na gaiola e ganhando o torneio, ele vai levar a premiação desse torneio. Mas para ser o campeão geral, ele tem que somar o maior número de pontos em todos os torneios. E existem nesses torneios várias categorias. De cantos, os curiós de canto, tem a categoria de clássico, com repetição, preto com repetição e sem. Clássicos são todos, mas preto com repetição e sem repetição, os pardos com repetição e sem repetição, e o praia liso, que também com repetição e sem repetição. Veja, a gente participa, que nem eu participei esse ano de 2000, eu participei com o curió clássico sem repetição, que é o curió preto, canto clássico sem repetição, na qual você foi campeão sul-brasileiro. Ele existe duas modalidades, aliás, é o clássico no caso com repetição, sem repetição. Existe o pardo com repetição, sem repetição. E mais o praia grande, aquele praia que canta que não é o clássico no caso, ele não tem as notas, um conjunto de notas normais aí para ser clássico. Então é praia grande. Também duas modalidades, com repetição e sem repetição. Então são duas modalidades em cada categoria. Tem o clássico preto, o pardo e o praia grande. E existe outros tipos também de torneios que fazem aí, no caso de curió, que é o canto fibra. Aí já outra, da qual não participo, no caso, então não tem muito detalhe, se faz uma roda de passo, no caso aí, quantia grande, depois aos poucos ela vai diminuindo, à medida que os curiós vão parando, vão saindo da roda. Então é um canto, é um torneio assim, no caso, por fibra, né?